Boa noite. Boa noite. Supremo Tribunal Federal proíbe empresas de financiar campanhas eleitorais. Dilma diz que políticos devem buscar o poder pelo voto e aceitar o veredito das urnas. Conselho Nacional de Trânsito decide que extintor de incêndio em carro não é mais obrigatório. Terremoto no Chile deixa 11 mortos e 1 milhão de pessoas saem de casa. Supremo Tribunal Federal decide proibir doações de empresas para campanhas eleitorais a partir de 2016. 8 ministros votaram pela proibição e 3 foram contra. Hoje votaram pela proibição dessa modalidade de financiamento as ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia. Mas a votação do assunto começou no final de 2013. Então já tinham votado pela proibição os ministros Joaquim Barbosa, que na época ainda integrava o STF, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Dias Toffoli, Marco Aurélio Mello e Ricardo Lewandowski. O ministro Celso de Mello, que também votou hoje, disse ser favorável ao modelo já existente. Ontem, Gilmar Mendes já tinha votado pela manutenção do sistema atual. Em 2014, Teori Zavascki defendeu a mesma posição. Luiz Fachin não votou, pois ainda não integrava o tribunal quando teve início o julgamento. Atualmente, o financiamento de campanhas no Brasil é público e privado. As empresas podem doar até 2% do seu faturamento bruto no ano anterior ao da eleição. Na semana passada, a Câmara dos Deputados aprovou a permissão para que empresas doem a partidos políticos, porém não mais a candidatos. Para virar lei, o texto precisa ser sancionado pela presidente Dilma Rousseff. A decisão do STF não influencia diretamente o que foi definido pelos parlamentares. Mas no futuro, qualquer ação sobre o tema que for levada ao Supremo poderá derrubar a sanção presidencial com base no entendimento definido hoje. Presidente Dilma Rousseff diz que políticos têm de aceitar veredito das urnas. Dilma falou na cerimônia de recondução do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Queremos um país em que os políticos pleiteiem o poder por meio do voto e aceitem o veredito das urnas. Em que os governantes se comportem rigorosamente segundo suas atribuições, sem ceder a excessos. Em que os juízes julguem com liberdade e imparcialidade, sem pressões de qualquer natureza e desligados de paixões político-partidárias. Dilma defendeu o respeito às leis no julgamento e punição de todos os culpados. Queremos, finalmente, que as duras sanções da lei recaiam sobre todos os que praticaram atos ilícitos, sem exceção, mas nunca com desrespeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Rodrigo Janot ressaltou a harmonia entre as instituições. Observando suas competências constitucionais e que a existência de um Ministério Público forte, bem estruturado e autônomo é fundamental para a defesa dos direitos de todos os cidadãos. O presidente nacional do PSDB, o senador Aécio Neves, reagiu às críticas feitas pela presidente Dilma Rousseff à oposição. Ela chamou de versão moderna de golpe usar a crise para chegar ao poder. Aécio falou em Brasília após um seminário do PSDB sobre os caminhos para o Brasil. Da mesma forma que lá atrás, quando nós apontávamos, vocês se lembram disso, a corrupção endêmica na Petrobras, a necessidade de um reequilíbrio fiscal do país, quando nós apontávamos o descalabro das medidas que desorganizaram o setor elétrico, nós éramos acusados de pessimistas. Vocês acompanharam isso durante todo o ano passado. Agora mudou-se o termo. Agora aqueles que criticam o governo, aqueles que atestam aquilo que o Brasil inteiro comprova no dia a dia, a perda de capacidade de governança da presidente da República, são acusados de golpistas. Golpe e atalho para se chegar no poder é utilizar de dinheiro do crime ou de irresponsabilidade fiscal para obter votos. Não faço aqui pré-julgamentos, mas nós temos que garantir que as nossas instituições estejam blindadas. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre um encontro entre o ex-presidente Lula e a presidente Dilma Rousseff. Poucos dias depois de ter insinuado restrições ao ajuste fiscal de Dilma Rousseff, Lula veio a Brasília para acertar os ponteiros com a sua pupila. Lula e o PT atravessam uma fase curiosa.
Passaram a enxergar Dilma Rousseff como um fardo, mas não tem como se desvencilhar dela. Hoje não há alternativa para o PT senão a de dar suporte a Dilma. É um apoio de dois gumes, firme na defesa do mandato, mas dúbio em relação ao ajuste fiscal. O PT sabe que o que vem por aí é um resto de 2015 terrível e um 2016, na melhor das hipóteses, sofrível. O partido já dá de barato que vai encolher nas urnas municipais do ano que vem. No seu tempo, Lula prestigiava o ministro da Fazenda, Antônio Palocci, mas dava corda ao vice-presidente José Alencar para criticar a política econômica do governo. Hoje é Lula quem às vezes faz esse papel de crítico da política econômica. Lula se comporta às vezes como se não tivesse nada a ver com Dilma Rousseff. Ele morde e assopra o governo, mas está sempre de volta em Brasília em reuniões para tentar orientar Dilma. Lula sabe que não pode negar apoio a Dilma por duas razões. Primeiro, porque parte dos problemas que atormentam a administração dela, sobretudo a roubalheira na Petrobras, é herança do governo dele. Segundo, porque sem Dilma pode não haver Lula em 2018. Dilma Rousseff tornou-se uma bola de ferro que Lula e o PT se condenaram a arrastar. Boa noite. Câmara dos Deputados recebe o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff, assinado pelos juristas Hélio Bicudo e Miguel Reale Júnior. A entrega do documento foi feita por Reale, ex-ministro da Justiça, e pela filha de Bicudo, fundador do PT, que está com 93 anos e não compareceu. O ato foi acompanhado por líderes da oposição e de movimentos da sociedade civil. Os juristas apontam as pedaladas fiscais e a Operação Lava Jato para acusar Dilma de crime de responsabilidade. Lutamos contra a ditadura dos fuzis e agora estamos juntos para lutar contra a ditadura da propina. A ditadura da propina é aquela que corrói a democracia por dentro, que elimina a independência e a honradez desta casa através da compra de partidos políticos e de apoio de deputados. Precisamos deixar de lado a corrupção, as mentiras e caminharmos para o novo, junto com os jovens e seus movimentos das ruas. Nós temos que abrir esse caminho para eles, para que esse Brasil seja digno, íntegro e para que não tenhamos mais esta falta de ética e moral reinante há muito tempo. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, não deu prazo para se definir sobre o pedido. Disse que irá fazer a análise no momento adequado. Se o pedido for aceito, será formada uma comissão que levará seu relatório ao plenário. Caso seja aprovada a recomendação de impeachment, o processo segue para julgamento no Senado. Escola Waldorf Rudolf Steiner decreta luto por morte de aluna em fazenda no interior de São Paulo. A polícia investiga o caso. A jovem de 16 anos era estudante da escola e participava de uma excursão do colégio em Itatiba. Segundo um dos donos da fazenda, um grupo de 20 alunos estava no local havia uma semana para realizar um trabalho. De acordo com a polícia, ontem, durante uma atividade, Vitória Mafra Natalini se afastou do grupo dizendo que ia ao banheiro e sumiu. A polícia realizou buscas durante a noite e o corpo foi encontrado hoje de manhã sem sinais de violência. O caso foi registrado como morte suspeita. Em nota, a escola, que tem sede no bairro do Alto da Boa Vista, zona sul de São Paulo, disse lamentar a morte e afirmou que está dando apoio à família e aos alunos. Câmeras de segurança de prédio em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, mostram que a mãe do menino Gustavo Souza Estorto, de 5 anos, não estava no apartamento quando o garoto caiu pela janela. As investigações indicam que a morte foi acidental. O caso aconteceu ontem à noite. Depois de analisar as imagens das câmeras de segurança, a polícia descartou que Gustavo Souza Estorto, de 5 anos, foi jogado. Ontem, pouco antes da meia-noite, vizinhos ouviram um barulho e, quando olharam pela janela, viram o corpo. Em depoimento à polícia, a mãe, Juliana Souza Estorto, de 33 anos, contou que deixou o filho dormindo e foi buscar o namorado em uma estação de trem a 9 quilômetros do prédio. Quando voltou, cerca de 1 hora depois, encontrou as luzes do apartamento acesas e 2 cadeiras no banheiro.
Ao olhar para o estacionamento no térreo, percebeu que o filho tinha caído. Apesar das investigações indicarem que a morte foi acidental, a mãe deve responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, por negligência. Até o momento, o que nós temos é que, matematicamente, a mãe se ausentou por um determinado tempo e retornou quando a criança já havia caído do prédio. Ela tinha o dever de cuidar da criança, ela não cuidou. Vizinhos teriam dito que ouviram uma discussão entre a mãe e o namorado, mas desmentiram a versão para a polícia. O enterro foi hoje à tarde em Itapevi. No velório, abalada, a família da criança não falou com a imprensa. A cerimônia foi reservada a parentes e amigos. 9 pessoas prestaram depoimento, entre elas o porteiro e a mãe do menino. O delegado deve ouvir o pai e outros moradores do prédio amanhã. Os investigadores também aguardam laudos sobre a trajetória da queda e possíveis marcas de agressão. Morre aos 87 anos o diretor de TV e cineasta Carlos Manga. A causa da morte ainda não foi confirmada. Nos anos 50, ele foi um dos principais diretores da Atlântida. Na Globo, Manga, como era conhecido, foi diretor de núcleo, foi responsável por diversas novelas e comandou programas como Domingão do Faustão e O Sítio do Pica-Pau Amarelo. A seguir, terremoto no Chile deixa pelo menos 11 mortos. E a novela dos extintores de incêndio em carros tem mais um capítulo. Agora, o Conselho Nacional de Trânsito decide que o uso do equipamento é opcional. Tiago acaba de fazer a melhor entrevista de emprego da sua vida. Tiago saiu do Rio de Janeiro, mas o carro teve uma pane. Amanda, do Centro de Controle, avisou o seu Jair, motorista do guincho. Sem os investimentos em segurança do Grupo CCR, o seu Jair não teria ajudado o Tiago a chegar a tempo em São Paulo. E a entrevista seria assim. É para facilitar a vida de todos que o Grupo CCR trabalha, cuidando de rodovias, para que todos tenham as melhores entrevistas e os melhores momentos de suas vidas. CCR, é por aqui que a gente chega lá. Tá difícil não deixar a peteca cair? A gente levanta seu astral. Com nossa programação, a cultura é acessível a todos. E você confere na faixa os melhores musicais e espetáculos da cidade. TV Gazeta. Bom te ver, sempre bem. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Libero é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Libero. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. Depois dos ajustes necessários, o Brasil vai avançar ainda mais. Na nova etapa do Programa de Investimento em Logística, serão investidos mais de 198 bilhões de reais em parceria com a iniciativa privada. Concessões de rodovias, ferrovias, portos e aeroportos vão impulsionar o crescimento e gerar emprego e renda, além de trazer mais qualidade aos serviços prestados e dar mais competitividade às exportações. Programa de Investimento em Logística. O Brasil vai seguir avançando. O clássico alvinegro vai sacudir o Brasileirão. Neste domingo, Corinthians e Santos escrevem mais um capítulo de sua longa rivalidade. Reveja os lances mais polêmicos e as jogadas que marcaram a rodada com os comentários desse time que entende tudo de futebol. Mesa Redonda, neste domingo, 9h30 da noite. Mais um capítulo da novela dos extintores de incêndio em veículos. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, decide que o uso do equipamento em carros será opcional. Com a decisão, a falta do equipamento não será mais considerada infração, nem vai resultar em multa. Segundo o CONTRAN, a medida foi tomada depois de encontros com representantes dos fabricantes de extintores, do Corpo de Bombeiros e da indústria automobilística. A obrigatoriedade do equipamento foi estabelecida em 1968 e passou a vigorar em 1970.
O extintor continua sendo exigido por lei para todos os veículos utilizados comercialmente e para o transporte de passageiros, como caminhões e ônibus. Mais uma vez, a bicicleta leva a melhor sobre os outros meios de transporte no desafio intermodal, disputado todos os anos aqui na cidade de São Paulo. Veja na videoreportagem de Renata Falzoni. Esta é a 10ª edição do Desafio Intermodal, uma aferição entre diversos modais na cidade de São Paulo. Um circuito de 10 quilômetros, saindo daqui da Praça General Gentil Falcão até a Prefeitura da cidade de São Paulo, no centro da cidade. 18 horas, todo mundo então está liberado. Aos 17 minutos e 7 segundos, chega em primeiro o ciclista. Muita eficiência e saúde. 6 minutos depois, o motociclista. Aos 27 minutos, o ciclista por vias rápidas. Aos 40 minutos, bike dobrável mais metrô. Aos 51 minutos e 51 segundos, o casal de corredores. Não é pelo tênis, não é pela bike, não é pelo carro também, é pela cidade. Mais humana é uma cidade pelas pessoas. Tanto o passageiro de ônibus como o cadeirante, que veio de metrô, chegam antes do táxi. Este, por sua vez, chega com 1 hora e 4 minutos. Apenas 10 minutos após o táxi, o pedestre caminhando. Com 1 hora e 42 minutos, o cadeirante chega por último. São Paulo teve hoje a quarta-feira mais quente do ano, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências. À tarde, a temperatura média foi de 32,7 graus. Agora, mais de 10 da noite, faz 27 graus. E será que o calorão continua? Vamos à previsão com Tássia Sena. A semana termina com tempo firme na maior parte do estado de São Paulo. Há previsão de pouca chuva somente no sul paulista, na região do Vale do Ribeira. Na área centro-norte, atenção porque o calor e o ar seco podem deixar a umidade do ar abaixo dos 20%. Amanhã, máxima de 37 graus em Ribeirão Preto. E no litoral, apesar do grande aumento da nebulosidade, não há previsão de chuva. Máxima de 34 graus em Caraguatatuba. Aqui na capital, a semana termina quente, abafada e também não chove. Sexta-feira, com mínima de 20 e máxima de 34 graus. Já o fim de semana será com tempo um pouco mais fresco, com mínima de 18 graus nos 2 dias e máxima de 32 graus no sábado e também no domingo. Terremoto no Chile deixa pelo menos 11 mortos. 1 milhão de pessoas tiveram que sair de suas casas. Centenas de residências ficaram danificadas. O governo já retirou o alerta de tsunami. O tremor aconteceu na hora da saída do trabalho e foi demorado, assustando quem estava no metrô de Santiago. Oi, é como terremoto? Está temblando super forte. O epicentro foi na região de Coquimbo, a 200 quilômetros ao norte da capital e a 11 quilômetros de profundidade. O abalo foi seguido de dezenas de réplicas de menor intensidade durante a madrugada. Milhares de pessoas passaram a noite fora de casa. Assim como em São Paulo, o sismo chegou a ser sentido em Buenos Aires e em outras cidades de países vizinhos. Logo depois do tremor, foi dado alerta de tsunami em toda a costa de mais de 4.000 quilômetros. Os moradores já tinham deixado suas casas quando a água começou a invadir a cidade de Iquique. A região de Coquimbo sofreu os maiores danos. As ondas de 4,5 metros de altura jogaram barcos para a terra firme. O alerta de tsunami foi suspenso pela manhã. A presidente Michelle Bachelet decretou zona de catástrofe em 10 regiões e foi a Coquimbo para analisar o impacto do terremoto e do tsunami. Croácia recebe milhares de refugiados e o governo declara que está no seu limite. Milhares de pessoas impedidas de entrar na União Europeia pela Hungria mudaram a rota e caminharam até a fronteira da Sérvia com a Croácia. Mais de 6.500 estrangeiros chegaram ao país nas últimas 24 horas. O governo anunciou que iria receber e ajudar os imigrantes a seguir viagem para a Áustria e a Alemanha. Mas a situação fugiu do controle.
Os ônibus para levar os refugiados aos centros de recepção perto da capital Zagreb não foram suficientes. A multidão, exausta e desesperada, acabou causando tumulto. Com o caos na Croácia, agora o fluxo deve se dirigir também para a Eslovênia, que também faz parte do espaço de Schengen, com livre circulação dentro da União Europeia. A chegada de estrangeiros da Europa é constante. Em apenas 20 minutos, 5 botes de borracha lotados alcançaram a ilha grega de Lesbos. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fica agora com o Ronivon no Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. Daqui a pouco, 10h30 da noite, Pamela Domingues conversa com Ronifon no Todo Seu. E logo após, encara a temida mega tirolesa no Hoje Tem.